Oi, olá, caríssimas. Olá, tudo bem? Feliz Dia das Mães. Nós ainda estamos, né, no domingo. Feliz Dia das Mães. Eu já passei por aqui para dar um recadinho para vocês, mas agora eu queria falar algo específico para todas nós mulheres. Eu queria compartilhar com vocês, com todas vocês, algo bem específico, porque eu creio realmente que Deus tem um propósito para cada uma de nós. Tudo bem? Eu sei, se você é mamãe, parabéns pelo seu dia, louve a Deus, porque Deus a presenteou com essa missão, né? Eu creio que é um ministério ser mãe. Então, assim, louvado seja Deus, porque Deus te fez mãe, Deus te presenteou com os filhos, e isso é uma grande bênção mesmo. Agora, se você não é mãe, louve ao Senhor também. Se você, como eu não tenho filhos, se você, como eu, não tem filhos, louve ao Senhor também, porque é bênção do Senhor. E se você ainda nem se casou, louve ao Senhor também. Em todo tempo vamos louvar ao Senhor. E o que eu quero compartilhar com vocês é algo que está assim lá na palavra de Deus e é muito real, muito real. Por quê? Porque lá na palavra de Deus fala que os propósitos do Senhor, eles são eternos. Então vejam, lá no Salmo 33:11, fala assim que o conselho do Senhor dura para sempre. O nosso Deus é o Deus que governa o universo, que criou todas as coisas, e o conselho e os desígnios dele duram para sempre. Então, o nosso Deus não muda, ele não é imutável. O nosso Deus não é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, os conselhos dele não mudam. Isso é algo que tem que ficar na nossa mente, no nosso coração. Os conselhos e os desígnios do Senhor nosso Deus não mudam. Aleluias por isso. Lá em Provérbios 19:21 fala o quê? Que muitos são os propósitos dos nossos corações. Não é verdade? O seu coração, o propósito do seu coração não varia, de vez em quando varia? Não é verdade? Não é verdade que o nosso coração tem muitos propósitos e que às vezes a gente desiste deles? Então a palavra de Deus está falando que muitos são os propósitos que há no coração do homem. Mas o desígnio do Senhor permanece para sempre. Então, se enquanto o nosso coração oscila, os nossos desígnios, os nossos propósitos, aquilo que a gente deseja, varia. Enquanto isso, o propósito e o desígnio do nosso Deus não varia. Ele é firme, é eterno. Aqui fala que dura para sempre. Isso tem que estar na nossa mente, no nosso coração. E aí, olha só, lá em 2 Crônicas 27, capítulo 27, versículo 6, fala assim que Jotão, olha só o que aconteceu com Jotão. Fala assim que Jotão se foi tornando mais poderoso porque ele dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Olha só. Enquanto lá em Provérbios está falando que o nosso coração tem muitos propósitos e eles oscilam, e que os desígnios do Senhor permanecem eternamente, aí lá em Crônicas vem e mostra que Jotão, ele foi se tornando cada vez mais poderoso porque ele dirigia os passos dele segundo a vontade do Senhor. Então, nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor. Se nós quisermos ter o nosso caminho bem sucedido, nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor.
Por quê? Porque a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor, os desígnios do Senhor são os melhores para as nossas vidas. Ainda que nós tenhamos vidas diferentes. Vejam, aqui entre nós, aqui no perfil, com certeza tem mulheres que têm filhos, tem mulheres que já são avós, tem mulheres que estão tendo filho, tem mulheres que não têm filho, como eu, tem mulheres que talvez ainda terão filhos, tem mulheres que talvez ainda se casarão. Deus tem um propósito para cada uma de nós e é diferente. Agora, o que cabe a nós? Cabe a nós nos rendermos à vontade dele. Como Jotão percebeu que era diferencial. Jotão percebeu que se ele seguisse o caminho dele, segundo a vontade do Senhor, ele era bem-sucedido. Olha só. E aí, lá o salmista, no Salmo 143, versículo 10, fala o seguinte, o salmista fala assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ele percebeu que por ele próprio ele não conseguia e nem conseguiria fazer a vontade do Senhor. Mas ele fala, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Ele reconheceu que a vontade do Senhor era melhor, mas ele também reconheceu que não cabia a ele o dirigir os passos dele. Tem um versículo lá em Jeremias 10, 23, que fala o seguinte, não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Jeremias, ele percebeu e descobriu isso e falou, olha, nós não conseguimos determinar o nosso caminho. E nós que caminhamos não conseguimos dirigir os nossos passos. Mas há o nosso Deus, que pode fazer isso por nós. E o caminho dele sempre é melhor, sempre será o melhor. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que, independente de qual tem sido a sua vida, e você não tem que ter sua vida igual a da sua colega, igual a da sua amiga, igual a da sua irmã. Não tem. Deus tem um propósito diferente para cada uma de nós. Isso tem que ficar definido. Não é porque a sua irmã teve 10 filhos que você tem que ter. Então, assim, eu não sei. Eu já estou com 48 anos, hein, caríssimas? Eu não sei se Deus ainda pode fazer um milagre na minha vida. O Deus que eu creio, e eu sei que é o seu Deus, é o Deus que faz proezas. É o Deus que pode fazer milagres hoje em dia. E se Ele quiser, Ele pode nos dar filhos, sim. Se Ele quiser, Ele pode abrir qualquer porta para você. Então eu quero deixar bem claro aqui, segundo a palavra de Deus, que Deus tem caminhos, propósitos, desígnios e vontade diferente para cada uma de nós. Então isso é muito importante. E hoje, no Dia das Mães, eu quis passar aqui para compartilhar isso com vocês, para trazer isso à memória de vocês, assim como eu estou trazendo a minha memória ao meu coração. Por quê? Porque eu não preciso ter a mesma vida, o mesmo propósito que a minha irmã. Você não precisa ter. Sabe por quê? Porque se nós confiarmos a nossa vida, como fala em Jeremias, se nós reconhecermos que não cabe a nós determinar o nosso caminho, e nem a nós que caminhamos dirigir os nossos passos, mas nós estaremos como salmista, pedindo ao Senhor que nos ensine a vontade dele, se nós fizermos isso, então o propósito da nossa vida, o desígnio da nossa vida, o desenrolar da nossa vida vai ser segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é o melhor. Então, assim, nesse foco que eu quero compartilhar com vocês, que a palavra de Deus nos fala, que nós precisamos sim confiar ao Senhor nossa vida, crendo que Ele é o Deus imutável, que os conselhos dele permanecem eternamente, que os desígnios dele permanecem eternamente. Ele não muda, ele não varia. Não, nosso Deus é imutável. Por isso nós podemos confiar nele. Por isso nós podemos nos derramar aos pés dele. Por isso. Então, fala assim, lá em 1 João fala
o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Então é nessa linha que eu quero deixar aqui e compartilhar com vocês. Você que é mamãe, louve a Deus, porque Deus te deu filhos. E é uma bênção, um presente. O Senhor tem esse desígnio para você. Peça a Ele, como o salmista, peça a Ele, ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. Que bom que você adotou. Então você é mamãe, glórias a Deus. É Eliana, né? Então vamos, se somos mães, vamos falar como o salmista. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Porque naquele propósito, naquele caminho, naquela missão, Deus quer que você faça a vontade dele. E você entenda qual é a vontade dele para fazer como Jotão. Se você, como eu, é casado e não teve filhos, louve ao Senhor, peça a Deus, porque a palavra aqui fala que nós podemos, se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele faz. Então, como eu, você pode pedir. Se você quiser ter filhos ainda e não teve, você pode pedir. Se for a vontade dele, ele fará um milagre. E ele poderá fazer sim, independente de idade, independente de qualquer coisa. Esse é o Deus que nós queremos. Se você não é casada, louve a Deus. E peça ao Senhor um marido de Deus, abençoado, que vai ser uma bênção na sua vida. Se você ainda nem tem namorado, peça a Deus e louve ao Senhor. Então é nessa linha que nós vamos caminhar. Assim, cada dia mais, esse caminho de excelência. Esse caminho é um caminho de excelência. Quanto mais nós dependemos do nosso Deus, quanto mais nós reconhecemos que nós não conseguimos determinar o nosso caminho e nem dirigir os nossos passos, quanto mais nós nos rendermos ao Senhor, mais Ele nos fará uma mulher elegante, sábia por dentro e por fora. É isso. É nesse caminho que nós queremos seguir. Então eu queria vir aqui e desejar para você um feliz Dia das Mães. Ainda dá tempo, apesar, assim, pessoalmente, aqui ao vivo. E que nós sigamos nesse caminho de excelência. Seja qual for a sua situação, seja qual for, louve ao Senhor e busque a vontade do Senhor, porque é a melhor para a nossa vida. E lembre-se de uma coisa. Deus tem um propósito diferente para cada uma de nós. Isso é muito importante de nós gravarmos na nossa mente e no nosso coração. Amém? Grande beijo para você. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe sua vida, a sua casa. E sigamos nesse caminho de excelência. Vamos juntas. Beijo.